o senador José Medeiros, do PPS do Mato Grosso. Senhora Presidente, senhores senadores, a todos que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira, manhã de São João para todo o Nordeste. Senhora Presidente, subo hoje à tribuna para falar da importância das escolas técnicas para o Brasil. Hoje tivemos um debate, uma manhã muito importante aqui no Senado brasileiro, porque falamos de temas caros à vida do Brasil. Falamos sobre educação e sobre os rumos que essa nação deve tomar para ser proporcionalmente importante no cenário internacional, diretamente proporcional ao seu tamanho no cenário internacional. O Brasil, que desde a minha adolescência eu ouço dizer que é o país do futuro. E hoje fizemos um debate aqui para tornar ele o país do presente. E eu creio que se seguirmos o que diagnosticamos hoje aqui, com certeza esse país teria um caminho bem melhor no cenário internacional. Antes, porém, senhora Presidente, gostaria de citar alguns números da economia brasileira. A inflação acumulada nos últimos 12 meses alcançou 8,47%. O desemprego no primeiro trimestre deste ano foi de 7,9%, enquanto o PIB deve recuar cerca de 2% até o fim de 2015. De qualquer lugar que se olhe, o quadro econômico é de crise. Bem, em princípio parece que é o caos total instalado. Mas é justamente nas crises que surgem as oportunidades, que surgem as grandes ideias e que surgem as possibilidades de avançarmos e sairmos do lodaçal. E qual é a relação entre crise econômica e escolas técnicas, então? A resposta é bastante simples. As escolas técnicas podem ajudar o país a sair dessa situação desfavorável. Superar a crise passa por fazer o Brasil crescer. E um dos fatores determinantes para o crescimento brasileiro é o aumento da produtividade em nossa economia. Recentemente, saíram dados de que a nossa mão de obra ela é inferior em produtividade à maioria dos países desenvolvidos. Existem diversos componentes que afetam a produtividade econômica. Alguns dos mais comuns são infraestrutura, gestão de negócios e produtividade do trabalhador. É neste ponto, a produtividade do trabalhador, senador Anastasia, que as escolas técnicas mostram sua importância. O ensino técnico é essencial para incrementar o desempenho dos funcionários dos setores público e privado. As escolas técnicas propiciam uma educação voltada para a prática do mercado, capacitando seus estudantes a lidar com as tecnologias e os métodos de trabalho utilizados nas organizações. O ensino técnico forma mão de obra qualificada apta a produzir mais e melhor. As vantagens das escolas técnicas não param por aí. Elas auxiliam também na redução do desemprego. Apesar da crise, existe demanda no mercado de trabalho por profissionais capacitados. E aqui faço um parêntese, senhora Presidente. No meu estado, houve um ciclo em que migrou-se da agricultura artesanal, da agricultura manual, para a agricultura empregando grandes tecnologias. E em certo momento não, ainda falta mão de obra qualificada, porque os maquinários hoje, às vezes são os tratores, algumas máquinas, são verdadeiros computadores, onde não é nem volante, é joystick. Parece a cabine de um caça, essas máquinas agrícolas. E aí demandam conhecimento, demandam capacitação, demandam mão de obra muito qualificada. Coisa que ainda não temos. Então, em determinado momento, parece um paradoxo. Existe alta demanda por empregos, mas existe também a falta, a escassez de empregos, porque
não consegue se preencher essas vagas porque as pessoas não estão capacitadas para tal. Segundo pesquisa realizada este ano em 42 países, o Brasil é o quarto lugar mais difícil para se contratar mão de obra qualificada. Além disso, a maior falta de profissionais se dá justamente nos cargos técnicos. Isso quer dizer que a procura por recursos humanos capacitados continua aquecida. Apenas como exemplo, no início de 2014, havia mais de 36 mil vagas de empregos abertos em Mato Grosso. Eu repito, mais de 36 mil vagas de empregos abertas no estado de Mato Grosso. Eram vagas que estavam disponíveis desde o ano anterior, mas que não tinham sido preenchidas porque não havia candidatos qualificados. Ou seja, mais de 36 mil pessoas poderiam estar empregadas naquela época se tivesse formação adequada. Eu sei que esses números, em se tratando de Minas, senador Anastasia, em se tratando do Rio Grande do Sul, parecem pequenos. Mas para uma população que nem a de Mato Grosso, de pouco mais de 3 milhões de pessoas, isso é um número importante, um número substancial. No ano passado, pesquisa realizada pelo IBOP mostrou que 70% dos ex-alunos de cursos técnicos encontram emprego no primeiro ano após o fim do curso. Além disso, a qualificação técnica garante remuneração melhor. A média salarial dos técnicos recém-formados ultrapassa os R$ 2.000. E eu só posso falar aqui que eu sou testemunha viva disso. Eu era adolescente ainda e um tio, ao qual eu morava na casa dele, ele me colocou no Senai para fazer um curso de soldador. De soldador, senador. Eu, antes de ter terminado o curso, e aliás não terminei o curso, porque fui para uma outra, passei no vestibular e acabei não fazendo, mas na metade do curso eu já estava empregado. Tal era a demanda por mão de obra qualificada. Então, além disso, a qualificação técnica garante remuneração melhor. A média salarial dos técnicos recém-formados ultrapassa os R$ 2.000. Senhoras e senhores senadores, a procura pelo ensino técnico no Brasil aumentou, mas ainda existe bastante espaço para crescer. Por aqui, apenas 6% dos jovens entre 16 e 24 anos fazem opção por fazer ensino técnico, enquanto a média dos países que integram a OCDE é de 35%. Por tudo isso, é urgente que façamos o ensino técnico progredir em nosso país. Ajudar a desenvolver as escolas técnicas é ajudar a desenvolver o Brasil. E isso é um pouco cultural também, porque vem desde o início do século. Quem leu a obra de Machado de Assis pode muito bem lembrar que nós somos o país dos doutores, o país dos diplomas, aquele sonho de ter um ensino superior. Veja, lembramos bem que algumas famílias mandavam os seus filhos para Coimbra, não porque eles precisassem daquele diploma, não, mas era simplesmente para estar na sociedade. Ele tem um diploma e voltou de Coimbra, que era aquele grande centro de ensino, com aquele canudo, né? Então somos o país do canudo, mas nesse momento o que o Brasil está precisando é de mão de obra qualificada, que nem sempre o curso superior ele acaba preenchendo essa necessidade. Na semana passada, senhora presidente, tive a felicidade de poder contribuir para o avanço do ensino técnico em Mato Grosso. No dia 11, participei de reunião com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, o senhor Antônio Delvan de Lima Alencar. Na pauta do encontro estava a prorrogação da vigência de convênios para a construção de 8 escolas técnicas em nosso estado. E essa situação era muito preocupante porque, como houve a troca de governo em janeiro, o governo passado não tinha conseguido fazer a obra. E esses recursos seriam, em torno de 70 milhões, seriam devolvidos para a União. O que seria quase um crime contra a população, contra o estado de Mato Grosso, porque é um estado que necessita muito e depende muito de recursos da União e não poderia se dar o luxo de devolver. E aqui eu louvo a compreensão do senhor Antônio Delvan de Lima Alencar e o espírito, eu diria até, republicano de compreender a situação e prorrogar esses contratos. E aqui a gente
Ele critica quando tem que criticar, mas também tem que fazer dar os merecidos créditos quando o agente público faz a coisa de acordo com o interesse público. E de forma que foi prorrogado esse convênio e agora o governo do Estado poderá construir 8 escolas técnicas que muito vai contribuir para o desenvolvimento do Estado do Mato Grosso e do Brasil. Então, eu e os deputados federais Ezequiel Fonseca, Vitório Galo, obtivemos o compromisso do presidente do FNDE no sentido da prorrogação desses convênios. Então, agora será possível concluir a instalação das escolas técnicas nos municípios de Água Boa, Cáceres, Campo Verde, Cuiabá, Juara, Matupá, Primavera do Leste e Sorriso. E aqui faço até um parênteses, senadora Ana Amélia. A cidade de Água Boa, que eu sempre digo, senadora Anastasia, que o Mato Grosso se tornou meio que uma filial do Rio Grande do Sul, sabe? Ali existe, para Mato Grosso, foram vários sulistas que ajudaram aquele estado a decolar. Foi uma verdadeira revolução tecnológica no campo e revolução que contribuiu para que esse estado fosse hoje o principal ator em termos de produção no país. E a cidade de Água Boa, uma pequena cidade do norte de Mato Grosso, a gente vê o pertencimento com que aquele sulista, com que aquelas pessoas construíram a cidade. Uma cidade planejada e recentemente tive a oportunidade de visitar e vi com a alegria com que o prefeito falava de cada centavo que economizou para construir algumas obras muito importantes com recursos próprios, senadora Ana Amélia. Avenidas largas, duplicadas. Eu fiquei assim muito contente de ver ali os recursos públicos serem bem empregados e de ver a alegria daquele povo de falar, olha, estamos aqui construindo uma cidade. Eu penso que aquele sentimento é o que precisa ser reconquistado pelos brasileiros. De falar, olha, esse país nos pertence, vamos construir esse país junto. E no momento de crise, onde se fala de crise, a gente via aquelas pessoas ali falando de projetos, falando em tornar Água Boa uma grande cidade do Estado. E faço também aqui o registro de que Água Boa tem o maior leilão do país, em termos, onde chegou-se a vender num dia 40 mil cabeças de gado, senadora Ana Amélia. Isso são números gigantescos que eu não conseguia imaginar. Quando a gente chegou sobrevoando a cidade, que eu fui ver aquela enormidade de gado ali. Então dá para ver a pujança desse país e a capacidade que nós temos quando nos unimos em prol de um único objetivo. Então, cada uma dessas unidades terá 12 salas de aula, 6 laboratórios internos e 2 externos, auditório, biblioteca, refeitório, área de vivência e quadra poliesportiva coberta. Essas escolas, senadora Ana Amélia, oferecerão cursos de informática, enfermagem, hotelaria, edificações, segurança do trabalho, culinária e agronegócio, entre outros. Essas escolas poderão atender até 10 mil alunos por ano, trazendo imensos benefícios para o Mato Grosso. Senhora Presidente, o ensino técnico também é relevante para a formação do quadro de servidores do governo federal. Refiro-me em especial aos cargos de fiscalização agropecuária do Ministério da Agricultura. E esse aqui é um gargalo que temos sofrido com isso. Recentemente, um juiz, por exemplo, expediu uma liminar de que a carência desses profissionais não poderia mais ser feita e que só poderiam exercer aquelas funções se o Ministério disponibilizasse os fiscais agropecuários. Bem, isso na prática trava todo o processo de produção alimentícia, produção de carne que teria que ser liberada. E ali é um setor importante para o Estado. Conforme o decreto número 8.205, os cargos de agentes de atividades agropecuárias, de técnico de laboratório, de agente de inspeção sanitária e industrial, de produtos de origem animal, tem como pré-requisito a capacitação técnica de nível médio. Assim, a abertura de mais escolas técnicas significa ampliar a oferta de profissionais qualificados para exercer essas atividades de fiscalização. Isso é especialmente útil em Mato Grosso, cujo motor da economia é o agronegócio. Senhoras e senhores senadores, concluo dizendo que tenho orgulho em defender o ensino técnico no Brasil. Essa modalidade educacional é sinônimo de mais empregos, produtividade e desenvolvimento para a nação.
com as escolas técnicas, temos uma das chaves para que nosso país volte a crescer, deixando para trás a crise e mirando um futuro melhor para todos. Não vejo horizonte que não seja pela educação, senador Anastasia. E concedo-lhe uma parte com muito prazer. Muito obrigado, senador Zé Medeiros. Então, somente exatamente para cumprimentá-lo pelo pronunciamento. O ensino técnico é a saída, isso não há dúvida. E Vossa Excelência disse muito bem da nossa tradição, ou diria talvez até maldição, dos bacharéis, a República dos Bacharéis. A vontade das famílias no passado de ter os seus filhos doutores, sem imaginar o que isso significava. E o país, lamentavelmente, até pela ausência que falávamos do planejamento, não soube planejar de modo correto o que seria um ensino técnico robusto. Se nós formos, e Vossa Excelência deu os indicadores muito bem dos países da OCDE, se formos à Alemanha, por exemplo, vamos ver como viceja o ensino técnico de altíssima qualificação, inclusive com média remuneratória dos seus egressos, muitas vezes maiores daqueles que têm o grau superior, exatamente em razão da necessidade e da qualificação altamente profissional dos egressos dessas escolas técnicas, inclusive servir de modelo para algumas no Brasil. Então, agora, felizmente, há essa percepção de que o ensino técnico, em primeiro lugar, ele é extremamente fundamental para o país. E, em segundo lugar, que os seus egressos têm um papel de destaque, de reconhecimento social, uma remuneração condigna e de acordo com as suas necessidades para um bom padrão de vida. Então, me congratulo e felicito com o Estado de Mato Grosso por essa nova rede de escolas técnicas que vão se construindo lá e que certamente são imprescindíveis para um Estado que é jovem, como, aliás, o é também o distinto senador Zé Medeiros, orgulho dessa casa, para permitir um desenvolvimento integrado, ao mesmo tempo educacional, mas também inclusivo no campo econômico e social. Parabéns pelo pronunciamento, senador Zé Medeiros. Agradeço as palavras do senador Anastasia, que fala com propriedade, porque foi governador e conhece muito bem a situação desse país. Mas, encerrando, senadora Ana Amélia, eu que exatamente sou fruto, senador Anastasia, produto da educação. Só aqui estou, só consegui chegar aqui justamente por ter tido a oportunidade de ter acesso à educação. E há poucos dias aqui nessa tribuna, a senadora Ana Amélia também contou a sua história, que eu cheguei a me emocionar, uma história muito linda, uma história de vida, que é a cara do brasileiro. Aquilo de impactar, senadora Anastasia. E justamente a grande revolução na vida dela se deu por causa da educação. Tornou-se uma das importantes jornalistas no cenário nacional e depois uma grande senadora, que eu sempre digo para ela, não é confete, no meu estado, por ter essa grande população de sulista, ela é uma popstar lá, ela não sabe disso ainda. Mas aonde eu vou, as pessoas chegam, olha, manda um abraço para a senadora Ana Amélia. Ela é muito admirada. Por quê? Porque ela trabalha aqui e trabalha de forma qualificada. Além de ser muito trabalhadora, ela tem uma qualificação, ela agrega muito valor e cada vez que ela se pronuncia, ela toca nos cidadãos do seu estado que sentem orgulho de se sentir também representados por ela aqui. Senador Zé Medeiros, não posso deixar também de corroborar com vossa palavra em relação à nossa querida e eminente amiga, senadora Ana Amélia, que preside essa sessão. Ela é querida também meu estado, Minas Gerais. Aliás, temos lá o município de Chapada Gaúcha, para mostrar também a grande influência dos gaúchos em todos os estados brasileiros. E a senadora Ana Amélia, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu exemplo a todos nós senadores, é querida em todos os estados da federação, mercê de seu empenho, da sua dedicação, da sua inteligência e, sobretudo, da sua seriedade como parlamentar. Com certeza, ela nos orgulha e orgulha a todos os brasileiros. Quero agradecer pela tolerância e fechar com eu diria com essa verdade pétrea de que nós não temos outro caminho se não for a investirmos em educação nesse país. Muito obrigado, senadora. Senador Zé Medeiros, caro senador Anastasia, trabalhar muito e desempenhar um mandato de senador, tanto no meu caso como de Vossas Excelências, é uma missão muito complexa. E quando a gente olha para os eleitores que nos enviaram para cá, a gente sabe que eles o fizeram
acreditando que nós estaríamos trabalhando para corresponder à confiança que eles depositaram em nós. Isso acontece com, eu diria, com todos os senadores que aqui estão. E Vossas Excelências, como eu, têm o mesmo espírito e o mesmo senso de responsabilidade com o nosso eleitorado e com o cidadão dos nossos estados que não necessariamente tenham votado em nós. E esse compromisso, cada resgate que se faz, valoriza a atividade política. Muitas vezes, eu penso, eu tenho vontade de desistir. Penso, sim, sinceramente, porque são tantas as dificuldades, são tantas as barreiras, tanto sofrimento, às vezes críticas, não as críticas justas que nós precisamos ouvi-las e ter humildade para corrigir se estamos errados. Mas a crítica injusta, aquela que fere, aquela que agride, aquela que violenta o nosso conceito, o nosso patrimônio pessoal, essa sempre nos magoa muito. E eu queria agradecer a generosidade dos dois colegas e dizer-lhes que por essas coisas, por essas manifestações, que nos anima a prosseguir apesar das dificuldades. Isso também ajuda quando um eleitor manda uma mensagem para o senhor, senador Anastasia, depois que o senhor faz um pronunciamento ou toma uma iniciativa legislativa, o reconhecimento que o eleitor ou a cidadania do nosso país faz ao senhor ou ao senador José Medeiros, que, como do senhor, não há surpresa, porque a sua gestão no Ministério, no governo de Fernando Henrique Cardoso, a sua gestão como governador de Minas Gerais, qualificam nacionalmente a sua figura e a sua imagem e o seu conceito. O senador José Medeiros chegou aqui, suplente do senador Pedro Taques, e foi uma grata surpresa. Ele chegou aqui muito jovem, como ele é, e ele está presente nos assuntos mais variados, seja do acidente de trânsito, ele que vem da Polícia Rodoviária Federal, seja ao tratar de uma questão fundamental, ensino técnico profissionalizante. Então, senador, igualmente fico feliz com os meus conterrâneos gaúchos que lá no Mato Grosso ajudaram a fazer o seu estado hoje um celeiro agropecuário na produção de alimentos. E eu estive em Lucas do Rio Verde, que é um município que eu diria marcadamente sulista. Fiquei impressionado, o nome das ruas é a Rua Santa Catarina, é a Rua Paraná, é a Rua Rio Grande do Sul, com o grau de integração da comunidade. E, senador, se a população lá fosse mineira, o que eu vi lá falando no auditório de múltipla variedade de atividades, produtores rurais, estudantes universitários, uma parte estavam com a camiseta do Grêmio e a outra com a camiseta do Inter, lá em Lucas do Rio Verde. Se fossem os colonizadores que chegaram lá, mineiros, seria o Atlético e o Cruzeiro. Mas como era o Rio Grande, a maioria, então as camisetas eram desses nossos times, que são orgulho também para o nosso estado. Então, senador José Medeiros, eu agradeço imensamente. Eu digo-lhe que foi o presente da semana que eu recebi as manifestações de Vossa Excelência do senador Anastasia. Um grande conforto e uma grande esperança. E concordo plenamente com Vossa Excelência. O ensino técnico, eu há pouco antes usei a tribuna falando do Pronatec, que é um programa, uma iniciativa, eu diria, exemplar. Em boa hora, a presidente Dilma Rousseff criou e formatou o Pronatec, um programa excelente. Lamentavelmente, está também sofrendo e padecendo agora dos drásticos cortes do orçamento. Não só este, mas também formação de professores, de licenciatura para o ensino fundamental e médio. Então, é pena, porque é a hora de nós investirmos nessa qualificação. Está caindo a qualificação do trabalhador. Vossa Excelência falou da máquina agrícola, hoje muito sofisticada. Eu sou de um estado que tem agricultura de alta precisão, com máquinas que são fenomenais. Ar-condicionado dentro da máquina, precisa, às vezes até uma terminologia em inglês ali dentro. Então, cada vez mais, não só nessa área, mas dentro da casa da gente. Até o servidor doméstico precisa de ter, primeiro, ser alfabetizado, saber ler, porque os produtos químicos usados na limpeza de uma casa ou na produção dos alimentos, saber o que ele está usando e manipulando.
tudo isso, ou pegar um aparelho elétrico, que hoje uma casa pode ser toda ela com vários equipamentos elétricos, ele tem que saber manusear isso. Então, ele vai desde o simples trabalho até na faxina de uma rua, até na limpeza de uma rua. O trabalho, o cuidado com a segurança, com o uniforme, com o trânsito. Tudo isso hoje nós temos que pensar, não é apenas no grau, mas do item 1, do primeiro passo no trabalho, ao mais qualificado de um médico especialista ou de um engenheiro de estruturas ou de qualquer área. Então, nós temos que realmente que apostar e investir e cobrar sempre, como fez Vossa Excelência, ao exaltar os programas no seu estado. Eu também acho que o ensino técnico hoje, como ontem era, o grande fator, o diferencial do nosso país, que comparativamente aos países asiáticos, lembrados aqui pelo senador Anastasia, nós estamos muito aquém. E eles estavam, comparativamente ao Brasil, num estágio de desenvolvimento econômico muito abaixo de nós. Coreia, a Indonésia, o Vietnã, que eu conheci, tive o privilégio de conhecer agora, é inacreditável, senador, inacreditável o avanço. Mas por quê? Porque a educação é um tema de prioridade nacional. Então, nosso investimento tem que ser nisso para que tenhamos realmente um país mais forte, mais respeitado e mais qualificado. Não adianta nós cantarmos em prosa e verso que somos a 8ª economia do mundo, que nos torna muito ufanistas, mas nós ficamos com o dever de casa. Isso não está sendo de acordo com a evolução e com o avanço em áreas extremamente fundamentais, que são as áreas de profissionalização dos nossos trabalhadores. Então, parabéns mais uma vez, senador José Medeiros, pelo enfoque que deu no seu pronunciamento, assim como o senador Anastasia hoje falando. E não estou retribuindo as referências extremamente confortadoras, estimulantes que eu recebi nesta manhã dos estimados senadores que eu tanto quero. De Minas, José Antônio Augusto Anastasia, como aqui nós brincamos com ele, ex-governador de Minas e agora um brilhante senador. E o senador José Medeiros, do Mato Grosso. Muito obrigada.